Opa, e aí pessoal? Aqui é o Bela e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu estou novamente aqui com o Felipe. E aí, galerinha do mal? Hoje a gente vai falar um pouquinho das cartas novas de New Capena, só que num ambiente de X1. A gente separou aqui algumas cartas, algumas menções honrosas e a gente vai apresentando, né, a ideia de cada um teve. A gente vai falar um pouco sobre a carta e em que decks a gente acha que ela vai encaixar. Então, começando rápido aqui, antes de tudo, menções honrosas. Eu coloquei nas minhas menções honrosas coisas que é meio claro que elas são fortes, né? Que são os amuletos e os triomas. Se tá na sua cor e você pode colocar no seu deck, não tem por que não colocar. Então eu preferi não botar. E você, Felipe? Olha, a minha menção honrosa vai para uma carta que eu acho que talvez seja uma carta não tão boa quanto o comandante que eu vou falar, mas é uma carta legal. É a Jax a Desordeira. É uma carta mono-red, três quaisquer e uma vermelha, uma criatura lendária, um humano guerreiro. Você paga uma vermelha, vira ela, descarta um card. E 2 pontos, cria uma ficha que seja uma cópia de outra criatura alvo que você controla. Ela ganha ímpeto e quando essa criatura morrer, compre um card. E aí você sacrifica no início da próxima. Só pode ativar essa habilidade como um feitiço. E ela tem a habilidade nova, né? Blitz 1. Uhum. Se você conjurar essa mágica com seu custo, ela ganha ímpeto. E quando esta criatura morrer, compre um card. Sacrifica no início da próxima etapa final. E Eu para go... mim ela é uma ótima. Oh, desculpa, pode Só falar? pode falar dela. Para Não. mim, ela é uma ótima substituta da Carizelli, assim, de uma maneira diferente. Mas o que que você acha, Bela? Olha, sinceramente, eu usaria ela como se fosse o Sneak Attack. O Sneak Attack se daria draw, então eu jogaria algum bichão da mão, virando ela. Pera aí, é o do outro que. Ah, é outro que você controla, então já descarta a minha ideia, né? Hum, Mas mesmo assim, né? Eu gostaria mais de Não, usar ela no estilo Sneak Attack mesmo, tipo, duplicar um bichão que você tem, bater bem forte. sim. Sim, ela pode funcionar como também um big head, igual o Uhum. Bela falou, em alguns decks, ou mesmo como só uma carta for fun mesmo, que você queira colocar no seu deck aí, para testar, porque ela de verdade, assim, você vai lendo a carta, ela é o tipo de carta que você vai lendo, ela vai ficando pior. Então, não lê muito, e é isso. Ah, é uma carta 2 mana, 2 de dano, dá um draw, né? Não é de se descartar. Exatamente, não é de se descartar. Mas vamos continuar aqui. E as nossas cartas favoritas, hein? O que que você acha? Ó, posso começar então? Pode começar. A que eu escolhi não é o meu ambiente de jogo normalmente, eu não jogo tanto nesse estilo, mas eu escolhi a carta Assistente de Mago. Ela é duas manas genéricas e uma branca, né, ou seja, custo 3. É uma criatura felino 3/2 que quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha, né, de mago azul, 1/1, que você pode pagar um, sacrificar essa criatura, né, a ficha no caso, e anular a mágica não alvo de criatura, a menos que seu controlador pague um. Bom, eu escolhi ela pelo fato dela ser pelo menos uma 3 manas, né, que bota 4 de poder em campo, mas se fosse só isso, né, eu não ia botar ela aqui. O principal motivo é da ficha que ela cria. Se você reparar, a maioria dos globais que rodam, né, o formato são custo 3, custo 4. Então se você consegue, né, descer ela, você consegue segurar um turno a mais, e esse turno pode fazer toda a diferença. O que você acha, Felipe? Cara, eu acho ela muito boa, muito boa. Se a gente for pensar em counters brancos, qual o primeiro que vem na sua mente? Dízimo. Dízimo. E dízimo é exatamente o que essa ficha vai fazer. Vai fazer uma mágica está de não criatura para um a mais. Ah, mas dízimo é tudo. Ah, beleza. Tudo bem, tudo bem. Esqueça esse pequeno detalhe. Só isso já faz a carta durar incrível. E ela é uma incomum, né? Então não Uhum. vai ser tão cara. E tem que pensar que é um dízimo que bate ainda, né? Então se o cara Exatamente. não tiver nada pra nós, você ainda tá batendo nele. Exatamente. Você vai lá e pá, 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 acabou. Bom, os decks que eu botaria, né, seria decks
com acesso a branco e estilo Zago, né? Como Isamaru, Tajik, Sasuke. O Maraf eu não tenho tanta certeza, mas talvez entre. Porque as cartas que eu peguei que são parecidas, né? Que eu tava olhando, a gente tem o grande PV, né? O Magilaçador de Elite, a Talia e a Rei Dani, né? Que serve meio que na mesma ideia de segurar um pouquinho pra bater mais, né? Atrasar um pouco o oponente. Então foi por isso que eu achei uma É. boa. Olha, Bela, eu com certeza talvez traria essa carta pro meu comando de stacks da... Não, faz isso Isso, não. olha, Não, já é chato demais essa mas, Sifis aí. mas é uma ótima carta. E então agora eu posso ir para a minha Claro, querida fique à carta. vontade. Olha, a minha primeira querida carta vai ser a Oferta Irrecusável. É uma carta azul, um mana, uma mágica instantânea. Anule, ela diz o seguinte: é mágica alvo, não de criatura. O controlador dela cria 2 fichas de tesouro. Essas fichas são artefatos que você vira, sacrifica e adiciona um mana de qualquer cor. Cara, eu achei essa carta incrível. Por ela se tratar de uma carta muito versátil. Baixo e que ela tem um drawback. Esse custo, ele criar tesouros pro oponente é um drawback, mas dependendo da condição, o início do jogo, às vezes você quer anular o comandante do cara, às vezes você quer segurar um anula para você fazer sua mágica, é muito boa. E custar um mana só parece ser algo sensacional. Segurar o comandante do cara, né? Não pode ser de criatura. Então você Ah, uma salvar miniatura. o seu comandante salvar ou exatamente num PW, mas isso pode ser muito bom. E os decks que eu acho que podem entrar são quaisquer deck azul que não sejam extremamente agros, né? Foi colocado aqui, né, depois pelo Bella, algo muito parecido com a canção do Cisne, né, a Swan Song. Aham. Então, eu acho realmente sensacional essa carta e pode ser até uma budget da Swan Song, porque por se tratar de uma carta incomum. O que você acha, Bela? Quais são os Ó, seus posicionamentos? se eu fosse comparar as duas, eu acho oferta irrecusável melhor. Tanto no X1 e tanto. No mesão depende, que eu não vou falar muito nesse caso. No mesão acho que é melhor pássaro mesmo. Só que no X1, um bicho 2/2 voar é muito pior que o cara ter duas manas, né? Ah, com E é duas certeza. manas que só vai usar uma vez ainda. Sim. A menos que o cara estiver jogando de algo que com certeza use tesouros, É, mas é bem comum também, né? é Tem bem o. comum. É Grasilax, o que é vermelho e azul? Que tem Acho interação com o que tesouro? sim, acho que sim. Ou uma Magda, sei lá, É, se você talvez. tiver contra esses caras, talvez não seja tão bom você dar em qualquer coisa, né? Então talvez, gente, a gente coloca aqui as coisas, mas porém, né? Então, o oferta irrecusável, eu acho o Samsung também. Eles têm um grande potencial que muita gente usa em qualquer coisa. Como por exemplo, o cara vai dar um opt e você usou oferta irrecusável. É meio que sem sentido. Você tirou um draw dele, mas você deu duas manas, né? Ele gastou uma só. Então você É, rampou ele. exato. É um meme, né, gente? Fazer isso daí é meme. É tipo você quitar a mão com uma Bounce Land. Não é meme. Ninguém joga assim, desculpa. Se você joga assim, olha, eu quero muito te conhecer. Eu cito isso porque eu já tomei um Samsung e eu falei, beleza. Fiquei batendo com o bicho 2/2 voar. Aí, É, e se eu não me engano, eu tinha tomado no Brainstorm. Então, tá bom. é, Beleza, não vou ver as três cartas do topo, mas eu tenho um bicho 2/2 voando. e quem joga aí Oh, um bicho voando é uma coisa bem triste. é, não ficaria muito feliz não. Posso seguir pra mim aqui? Claro que pode. A minha é um pouco injusta, a próxima que eu vou falar, né? É, desde que saiu o spoiler dela, primeira vez,
todo mundo já fala dela, que é o grandioso Obnixis, né? O adversário. Ele é um PW, né? Então, só por falar isso, pense que ele é um PW por 3 manas. Uma genérica, uma preta e uma vermelha. Então ele é Rakdos. Ele entra com 3 de lealdade, mas ele tem uma habilidade nova, né? Que é a baixa. E é uma baixa X. O que seria a baixa? A baixa, conforme, né, você conjura a mágica, você tem que sacrificar uma criatura, sendo, no caso do Obnixis, qualquer uma com poder X. E quando você fizer isso, você copia essa mágica. Como ela é uma permanente, ela vai entrar como um token. E esse token entra como uma não lendária. E a lealdade dele vai ser igual o poder da criatura. Então, só de falar isso já pensa muita coisa, mas vamos terminar de ler a carta. Cada oponente, né, no mais um dele, perde 2 de vida a menos que descarte uma carta. E se você controlar um demônio ou um diabo, nunca li diabo, mas beleza, um demônio ou um diabo, você ganha 2 pontos de vida. O menos 2, ele é um pouquinho mais na moral, né? Ele cria uma ficha de diabo vermelho 1/1, que quando ela morre, dá um ponto de dano em qualquer alvo. E o menos 7 você dá um Griselbrand. Você escolhe um jogador, ele compra 7 cartas e perde 7 de vida. Eu não realmente preciso muito É, explicar porque eu escolhi essa carta, né, Felipe? Mas ele é um PW de 3 manas, entra fazendo cópia. E Rakdos, vamos ser sinceros, sempre tem bicho pra sacrificar. Então o mais um dele é bom contra controle agro, porque você tira a vida deles e tira a munição. E também, se você tiver precisando de vida, um dos Obnixes você dá menos um, né? Então o original já entra com 3 marcadores, ou menos 2, perdão. Ele entra, fica com um marcador e um bloco, e o outro você sobe, né? Pra fazer o oponente perder vida ou descartar uma carta, e você ainda ganha 2 pontos de vida. E se qualquer coisa acontecer, você ainda tem um Griselbrand, ou pra dar na cara dele ou pra dar na sua, né? cara, eu acho que é exatamente o que você falou. É uma carta extremamente versátil, extremamente idiota. Ela faz tudo e ela faz uma cópia. Não é igual aquele Jace amiguinho que fazia cópia lá, que todo mundo dava risada. Não, isso daqui é uma cópia bruta, gente. Se você queimar uma criatura de 7 ou mais, acabou. Acabou. Tipo, assim, desculpa, quando você baixar o seu hobby, se não for incrivelmente no começo do jogo, você provavelmente vai fazer uma festinha com ele, né? Vamos dizer assim. Ó, Felipe, eu não sei não, hein? Ó, pensa assim. Rakdos tem várias criaturas que morrem no final do turno, então você é obrigado a sacrificar. Então, por exemplo, o Exatamente. Elemental Spark, que é um mana 3/1, pô, Esse mesmo. você bate, na segunda main você sacrifica, e você tem 2 Obnixilis 3/3. 3/3 não, perdão, com 3 de lealdade cada um. Não tem o que falar, né? A carta fala por si só. A carta fala, faz e mostra. É, Essa é a verdade. diferentemente daquele Jace, que eu achava a ideia legal, mas nossa, era horrível no jogo. Pelo amor de Deus, aquele Jace, aquilo foi criminoso que fizeram com o Jace, né? É, bom, os decks, né, que eu escolheria usar, né, são decks, mas no estilo Rakdos mesmo. Eu não usaria em qualquer deck que tenha acesso a Rakdos, porque eu acho que aí ele ficaria um pouco perdido. Por exemplo, não escolheria botar num Golos. Mas, se você conseguir colocar ele num Grenzo ou num Croxa, o Croxa eu acho que tem muito mais a ver, né, com o tema de descarte. Então eu acho que vai Sim. funcionar melhor, né? E Bela, só pra gente fazer também o porém, né? Hum. O Croxa, se você faz a segunda vez ele, você pode até sacrificar o Croxa. Olha só, se Ah, você realmente tem muitas cartas no cemitério, ele pode até servir de comida para o seu Obelix. ó. Pô, um Obelix entrando 6/6, podendo lutar no próximo turno, não é de se descartar, né? Exatamente. Então, são coisas que a gente pode pensar, né? Não é. Muito bom mesmo. Muito bom. Posso? Pode, fique à vontade. Então eu vou falar aqui de uma carta que eu acho assim, ela é uma carta boa, mas ela não é uma carta, uau, que surpreendente. Mas ela é uma carta boa. O nome dessa carta é o Pisoteador de Topiaria. Uau, que bem, é uma criatura verde.
com 3 manas, sendo uma delas genérica e duas verde. Uma criatura do tipo planta dinossauro. Ela tem vigilância e quando ela entra no campo de batalha, você procura no seu Grimório por um terreno básico e coloca ele no campo de batalha virado e depois embaralha. Ele não pode atacar e nem bloquear a menos que você controle 7 ou mais terrenos. Ou seja, o que significa isso? Que ele é um cultivar em forma de criatura que não traz além para sua mão. Ou um ramp de 2 manas que tem uma maninha a mais e que é uma criatura. Para mim, ele tem uma dupla funcionalidade muito boa, que é tanto ser uma criatura quanto ser um ramp. E às vezes ali naquele nosso jogo de X1, você quer muito isso, né? É Que, o, verdade. que, é, então eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom. Você ter essa dupla funcionalidade dele e, ao mesmo tempo, ele poder funcionar como um ramp. Para mim, na minha opinião, ele entra em decks muito bons, como Mono Green, ou em decks controles com verde, como a Six, a Azusa, que são decks que usam terreno. Ou até, se o Bela pode me corrigir, mas o Aegir, aquele bichão do pré-construído que coloca terrenos no turno, Bichão aquilo poderia ser. pré-construído? Aquele, se eu não me engano, ele é um Leviatã, não lembro. Que você, 6 manas, você pode baixar um terreno adicional no seu turno e toda vez que entra o terreno, você Ah, pode sei, falar. sei, sei. Se aquilo algum dia for talvez a gente possa ver essa carta entrando até mais. É verdade. Eu vou ser sincero que no começo eu achava essa carta bem fraquinha. Só que parece que quanto mais tempo eu olho ela, mais interessante ela fica. Eu vou ser sincero, não sou um grande admirador da cor verde. Acho que você nunca vai me ver jogando de verde. Mas, vou ser sincero que o verde tem o famoso, né? I like be bucked and I cannot lie, né? Então, pô, É, um 3 mana 4/4 que rampa, não dá pra descartar. Tudo bem que ele não vai atacar nem bloquear em, sei lá, 5 turnos. O verde nem rampa tanto assim, né? Então, ele não vai bater né? até o turno 5 só? Mas depois é uma 4/4 Ó, vigilância. exatamente, se a gente for pensar que no turno 3 ele já vai, no turno próximo que ele entrar, já vai ser o turno em que naturalmente você vai descer 5 manas, né? Deixar ele, uma que ele rampa e uma do turno, então você só vai ter mais 2 turninhos, né? Ou se você for aquele jogador super ramp, você já vai baixar mais 2 ramps. Ó, Então, se a gente for pensar em decks de Azusa, né, o Monogreen Control, cara, acho que é bem fácil ele já bater no turno 5 ou no turno 4, com dependendo. certeza, Porque você consegue fazer com o certeza. Titã, né? Você consegue fazer o Titã Nossa, isso com o e Titã. agora, igual o Bela falou, gente, tem muitas cartas aqui que quanto mais vocês olharem para a carta e pensarem, mais ela vai parecer forte. Podem ter certeza. Nossa senhora, cara. Eu achava essa carta tão nada a ver, agora eu vou pensando, eu fico até chateado. Tá, sei lá. Eu me viro depois pra tirar isso do campo. Não vou jogar de verde, não vou me render ao verde. Mas bora lá. Bem, e agora é sua vez, hein, Bela? Ó, a carta que eu escolhi, vou admitir, sou muito fã de Esper, meu par de 3 cores favoritos, então não teve como olhar essa carta e não ficar apaixonado por ela, que é a Laceração do Vazio. Ele é 3 manas, sendo uma de cada cor do Esper, né? Então branco, azul e preto. É uma mágica instantânea que, ó, não pode ser anulada e destrói a permanente alvo não terreno. Bom, cara, eu já usava Vindicate no deck. Sim, tá, o Vindicate quebra terreno e ela não. Mas é 3 mana que quebra qualquer coisa e não pode ser anulada. Qualquer coisa exceto terreno. Então, pô, já teve jogos que eu usei um Vindicate pra quebrar um encantamento e tomei um counter. Aí, pô, meu Vindicate foi pro saco. Então, essa carta já me, além de me permitir controlar mais, evita do oponente tentar controlar minha jogada. Então, nossa, fiquei apaixonado vendo essa carta aí, Felipe. Ah, com certeza, né, Bela? Para você que é um grande fã dos controles, né?
E fã de controle a gente sabe, não gosta de ser controlado. Então, Só pode um na mesa controlar. só pode um na mesa, né, Bela? Então, eu acho que para todo mundo essa carta fica bem óbvia que ela é muito forte. É por uma Uhum. mana a mais, uma alterna, é por uma cor a mais, né, que o Vindicate. Sim. Ela é uma alternativa muito viável. E o fato dela não poder ser anulada, a gente vê aí com tantos anulas que não podem ser anulados, né, Bela? Que eles É. jogam em muitos formatos, porque é realmente imoral. É, joga e joga, né? Eu peguei aqui até um exemplo, né? Olhando os decks. Pô, a Minato, Golos, Nive, né? O Five Colors no caso. Essica. Ah, nem sei se é Essica ou Essica, não sei falar dela. É, Todos vão se é, aproveitar muito é dessa carta. sim, exatamente. São decks que a gente pode ter certeza que o fato de não ser anulado vai ser um diferencial absurdo. Uhum. Tem até alguns cards que até jogam, né? Eu tava dando uma olhada, como o Vindicate, que eu falei, né? O Vindicar, o Desfazer Angustiado, o Vanish Inverse. Todos eles têm um probleminha, né? Tirando o Vindicar que quebra qualquer coisa, o Desfazer Angustiado exila qualquer permanente exceto terreno e você perde 3 de vida. Tudo bem que ele é instantâneo e exila, mas eu não gosto de perder 3 de vida. E o Vanish Inverse, né? Ele exila só mano colorida. Tudo bem que custa 2 manas só, mas. Eu sou muito Eu fã acho que de ninguém, não anular. eu acho que ninguém gosta muito de ficar, né, perdendo vida por aí, né, galerinha? Principalmente o controle que tem que lutar contra a água. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, gente. É um formato extremamente competitivo, então você ter cartas assim imorais é sempre muito bom. Uhum. Pode ir pro seu, Bem, Felipão. vou continuar aqui então, com essa deixa maravilhosa do meu amigo Bela. Vou falar de uma carta que eu gostei muito e que eu sei que o Bela também gostou muito. A Espia Confiante. É uma carta, uma criatura, vampiro ladino, 2 manas genéricos, 1 mana preto, que ela tem ameaçar e vínculo com a vida. E ela tem uma habilidade muito legal. Você paga um, sacrifica outra criatura, você olha o card do topo do seu grimório e pode colocar aquele card em seu cemitério. No início da sua etapa final, se houver 5 ou mais valores de mana diferentes entre os cards em seu cemitério, você pode pagar 2 de vida. Se fizer isso, compre um card. Vocês podem estar olhando para mim e falar, beleza, você vai ficar assimilando e pagando vida para dar draw? Então, esse é o ponto. Imagine essa carta, por exemplo, jogando em decks como Rogar, Gitrog, Meren. São decks que se importam muito com o cemitério. Eles querem cemitério cheio. Essa carta é uma excelente maneira de você ficar, por muitas vezes, colocando coisa no cemitério. E se você mistura ela com coisas que fazem ficha ou que voltam do cemitério, como, por exemplo, com escavar, uma narcomeba, ela se torna muito boa, porque ela cria valores muito maiores. O que você acha, Bela? Olha, essa foi um grande exemplo que eu bati o olho quando foi spoilado. Aí eu acho que tinham até me mandado falando, ó, bota aí no seu deck de Ogmoth. Aí eu olhei, na verdade foi, se você gosta de preto, olha essa carta. Aí eu olhei e falei, nossa, eu vou ser sincero, desrespeitei. Mas eu fui batendo, né, os dados. 3 mana, 2 3 legal. Ameaçar e lifelink, né, vínculo com a vida, pô, aí fica interessante. Eu gostei da habilidade dela de pagar um e sacrificar, pra mesma ideia que eu uso o comedor de podridão, né, o Carrion Feeder. Pô, eu não quero sacrificar minhas criaturas, mas se o oponente vai remover, eu sacrifico em resposta e tiro alguma coisa disso, né? E como Exatamente. eu usaria ela mais no deck estilo do Rogak de Trog, que também são bem legais, Meren, mas eu gostaria de testar no do Yawgmoth também, porque, pô, ela faz bastante coisa, né, pelo custo dela. E Ela faz muita coisa mesmo, hein, gente? 3 manas não é pra tanto, né? Ameaçar e vínculo com a vida. eu vou ser sincero que talvez a última parte dela no Yawgmoth nunca vai acontecer, que eu acho que eu tenho só uma carta de custo 5, né, diferente das outras. Então eu só conseguiria 4.
Mas, pô, o resto dela meio que já paga o custo dela, então não tem muito o que reclamar Sim, dela. exatamente. E esse plus dela, esse final, é um plus, é um a mais. Não é Uhum. necessariamente por isso que você está pegando a carta. Além de que ela bate, ganha vida e basicamente você não tá perdendo vida nenhuma, né? Pra dar draw. E, e, e Bela, nós somos jogadores bem competitivos do Commander X1, sabemos como ameaçar é uma habilidade. Nossa, é E infernal olha, isso daí, velho. você ter que usar duas criaturas suas para bloquear uma, às vezes você só não tem essa segunda criatura. Então, Ameaçar é literalmente você falou. Nem parece ser tanto mau negócio. Eu vou ser sincero que quando eu era um jogador mais novato, tinha umas criaturas que ameaçaram e eu falava, nossa, que lixo. Um bicho 4/4 ameaçar, pô, tô nem aí. Aí eu reparei o conceito de champ block. Tudo bem, ela não é um 5/5 pra eu precisar dar um champ block. Mas só de eu precisar bloquear com duas criaturas, já é muito mais dor de cabeça, né? Às vezes eu só disso eu não é, bloqueio, só de raiva. vou, não, vou conceder, não vou bloquear. Nossa, é muito chato essa criatura, cara. Cara, é muito chato. Mas é isso, essa foi a minha carta. E Uhum. agora, Bela? Ó, a que eu escolhi não tá nas três cores que eu mais jogo, mas digamos que ela é uma grande lembrança de uma criatura que eu gosto bastante. Eu tô falando do Aceleração do Vazio, né? Oh, perdão, do Dançarino do Passo Ligeiro, né? Ele é 4 manas, sendo uma genérica, uma vermelha, uma verde e uma branca. Ele é um 4/4, elfo druida, que só tem. Nada demais aqui, ó. Ele tem pouco texto. Atropelar, vínculo com a vida e ímpeto. Só isso, não tem muito texto. Não Acabou, precisa ler muito. Bom, acabou. Simples, ele é. fácil. Como no deck do X1 eu sempre uso minhas. No deck, né, que ele vai entrar obviamente no deck agro. Como eu sempre uso as criaturas de custo 4 basicamente como finisher, um bicho ímpeto, vínculo com a vida, atropelar, ele é um finisher, né? Se você estiver perdendo, ele te ganha 4 de vida. Se você estiver ganhando, ele dá 4 de dano no cara e te dá 4 de vida. Então, te atropelar essa desgraça, cara. Cara, é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente não tem o que falar. É uma criatura completa. Atropelar vínculo com a vida é ímpeto. Ela entra batendo, atropela, tem vínculo com a vida. Se ela faltou um voar. Se ela tivesse voar, pelo Não, amor de Deus, né? se tivesse um voar, cara, eu estocava 20 dessa em casa. Nossa, pelo amor de Deus. Coisa que ela ia valorizar pra caramba. Uhum. Mas é uma criatura muito boa. É Ela uma pega criatura muito os boa. melhores três, né? Os melhores atributos de cada cor, né? Ímpeto do vermelho, atropelar do Sim, verde e vínculo da vida do branco. exatamente. Então, sabemos que essa é uma criatura muito boa, não é? Uhum. Bom, os decks que eu colocaria, né? São os decks que rodam nessas três cores. Eu usaria na Saskia, no Minsk e no Marat. O Maraf, não sei, cada um fala de uma maneira. No Minsk, porque, pô, bate muito. Saskia, imagina que você dobra o dano que você vai dar no oponente, então ela vai bater 8 e te dar 8, né? Na verdade, eu não lembro o texto da Sim. Saskia. Eu não lembro se ela dá de novo aquele dano ou se a criatura dá o dano dobrado. É, vamos. Eu acredito Mas. que. Eu acredito que a criatura dá o dano dobrado, ela funciona como um obote, não é? Mas mesmo assim, cara, ainda vai ser um 4 manos batendo 8. Se você não ganhar 4 de vida a Sim. mais, acontece. Você não vai reclamar de um 4 manos batendo 8. Aham, Bom, os cards, exatamente. os cards parecidos que eu escolhi são cartas que você até vê nessas cores, né, no X1 até. Você vê mais o Ginete de Mantídio, que ele é 3 manas, né, sendo G-Sky, azul, vermelha e branca, com voar, vigilância e ímpeto. Não tem atropelar, mas ele tem um voar, né, de diferente. Já o outro seria a versão vovô dele, que eu gosto de chamar, que é o Lightning Angel, que é 4 manas sendo uma genérica e uma de cada cor de Sky, vermelha, azul e branca, com os mesmos atributos, voar, vigilância e ímpeto, só que com um de resistência a mais, ela é uma 3/4. Exatamente. Então, só daí a gente já percebe que é uma criatura muito boa e que hoje em dia não temos nada no formato
que faça algo igual ou próximo. Uhum. Então, a gente só percebe que ela é aquele famoso power creep. Se você pensar muito, tem a Question Beast, mas a Question Beast não dá vida, né? Tu faz muita É, coisa, mas não dá vida. como você gosta de falar, é verde, né? É verde, né? Me arrependendo aqui de botar carta verde na lista. Bom, mas pode seguir, Felipe. Já falei que eu queria dessa carta. Olha, eu achei maravilhoso e eu vou seguir também com uma carta que eu acho que você vai adorar e que para mim também é um power creep. A carta chama Despovoar. Despovoar, 2 manas genérico, 2 manas branco, um feitiço. Cada jogador controla uma criatura multicolorida com criaturas. É simples, né, Bela? É, Simples. O que falar disso? É uma Wraith of God, só que compra uma carta se você tiver multicoloridas. é. É Cê- isso. É um. É, pode falar. O que você acha? É ó, simples, gente. é simples, não tem nem muito o que falar. Só tem que tomar cuidado, né, galera? É claro que normalmente nas mesas que você tá jogando, quando você dá um global, normalmente são decks monocores, né? Que colocam bastante bicho e bate. Então o Despovoar basicamente é um Wrath of God mesmo, um limpa a mesa e é isso. E você tem que pensar que as maiorias dos decks que também utilizam globais, né? Normalmente tem criaturas multicoloridas. Pode ser qualquer coisinha. Normalmente sempre tem uns bichinhos de curva baixa que entra, faz uma coisa só pra morrer mesmo. Aí você nisso dá um draw. Exatamente. Então, eu acho que ela é. E tem outra carta aqui também que vem jogando um pouco no formato, que é o Subjugar a Horda, que é É. um 6 manas, 6 quaisquer 2 brancas, feitiço, que custam a menos para ser conjurada para cada no campo de batalha, e destrói todas as criaturas. Mas, para mim, essa carta é muito boa. Ela funciona em controles com branco, como Shorikai, Marquesa. O Shorikai talvez seja bom porque antes de você fazer suas fichas, e ele não é afetado por ela, por Uhum. não ser uma criatura. Aí vocês podem falar, mas não vai comprar carta. O comprar a carta é um diferencial importante, porque muitas vezes você não quer destruir tudo, por às vezes ter o seu comandante, a sua criatura, então às vezes você dá um draw, pode ser muito importante. Principalmente se você estiver jogando contra pessoas que gostam de decks monocoloridos, né? Uhum. Tem que pensar que, pô, você vai perder o jogo, dá o global, você ainda ganha um tapinha nas costas, que é o draw, né? Então, não tem muito o que É, reclamar. vem e pode seguir, Bela. Como dizemos, mana vai. Mana vai? Vixe, tá jogando igual eu então. Ó, eu escolhi o receptador argiloso, né? Como minha carta aqui, minha próxima carta. Ele é uma curva bem baixa, né? Normalmente do que a gente tá falando até. Ele é 2 manas só, sendo Azorius, uma branca e uma azul. Ele é uma 2/3 criatura humano cidadão, né? Um novo tipo que tem agora, cidadão. Na verdade já tinha antigamente, mas não era tão popular, né? Sim, exatamente. Então, né, conforme ele entra no campo, né, você pode escolher uma permanente não terreno. Então, pensando que tem que escolher uma coisa que já está no campo. As habilidades ativadas daquela permanente não podem ser mais ativadas. E o receptador, ele vai ter, ele vai poder, né, no caso, ativar todas as habilidades daquela permanente escolhida, exceto habilidades de lealdade. E caso você precise gastar mana, você pode gastar mana de qualquer cor para ativar elas. Bom, eu escolhi ela principalmente porque é uma criatura que trava outras coisas, principalmente no formato ele vai travar um PW ou um encantamento, ou um PW, um artefato ou encantamento, né? Criaturas, a gente não vê tanto, né, com habilidades de virar, mas caso tenha alguma que esteja te atrapalhando, é muito bem-vindo. E ele ainda é uma 2/3, né? Então ele tem uma bela bunda para segurar os agros ainda, numa curva baixa. Exatamente. Eu acho que só do que você fala, né? É uma carta maravilhosa. Você impedir as pessoas de jogarem cartas é algo que deixa as pessoas tristes. Então, não tem o que falar. Ela tem uma boa bunda, é uma 2 manas, 2/3.
já é melhor que muitas cartas do formato. Então, eu acho que para quem joga de Azorius, né, Uhum. e Azorius gosta de controlar, essa é perfeita, podemos falar assim. É, o que eu mais escolho, o que eu gostei mais seria na ideia de um deck um pouquinho até talvez mais agro, já que você consegue controlar com criatura. Como por exemplo, né, um novo, vou ser sincero, ainda tô com o pé atrás sobre ele, que é o Denic. Eu assisto uns jogos dele, mas não sei, a gameplay dele não me encanta muito, do comandante. Seria uma boa adição, né? É um bicho que você consegue controlar ainda nessas cores e ainda vai bater, caso você precise. Então é um legal um Exatamente. Azorius. Eu acho que é muito bom. Muito bom, assim, é uma carta boa e, bem, pode ser um diferencial às vezes para alguns decks. É, exatamente. Eu coloquei aqui como card parecido, né? A Mad Mage, né? Não é exatamente a mesma ideia, porque a Mad Mage você escolhe, né, uma carta e o oponente não pode conjurar, mas como é um formato, né, de uma carta só, a menos que você conseguiu já olhar a mão do seu oponente, é bem difícil você escolher uma carta que não seja o comandante dele, né? E entre isso é mais fácil usar o Magistrado de Draenith, né? Exatamente. Eu acho que pode ser isso, ou também tem algumas pessoas que usam a pinça, né? É A, verdade. que também tem também o encantamento branco, né? Que eu adoro, como ela sabe, eu adoro jogar de encantamentos. É, não gosto não. Um deck mais. Et- Então, ó, dessa carta aqui eu acho que não tem mais nada que eu gostaria de falar, então se quiser pode seguir pra próxima. Tudo bem, Bela. Então agora eu acho que podemos ir para os tambores, porque vamos começar com as cartas que realmente a gente pegou e falou que é uma carta especial, que a gente achou que poderia ser utilizada como comandante, talvez, Uhum. pessoal, né? Então eu vou começar com o meu. Para mim, uma carta que me chama muita atenção é o Don Shander, o Conquistador. Uma criatura lendária, 7 manas, sendo 4 genéricas, uma azul, uma preta e uma vermelha. É um vampiro demônio nobre. Nossa, realmente muita coisa. E ele tem uma funcionalidade muito legal. Uma 6/6 que quando ele entra no campo de batalha, o oponente alvo descarta metade das cartas da sua mão, arredondada para baixo. Toda vez que ele ataca, o jogador defensor tritura metade do próprio Grimório arredondado para baixo. E quando ele morre, o oponente alvo sacrifica metade das permanentes não de terreno que ele controla arredondado para baixo. Para mim, é um comandante assim. Ele funciona como um comandante de tal, não tanto uma unconditional, mas um auxiliador. Ele auxilia muito o seu jogo. Se você conseguiu chegar tão longe, às vezes você monta um deck muito control ao redor dele, você desce ele, vai ser aquele problema, porque o oponente não vai querer destruir ele, o oponente não vai querer apanhar para ele, o oponente não vai querer deixar ele na mesa, o que acaba sobrando às vezes lá e outras coisas que não são todos os decks que possuem, não são todos os decks que fazem. E vemos e convenhamos, se você conseguiu chegar tão longe, ele vai funcionar talvez como uma win condition, aquela bomba final que, como você pode ver, sendo seu comandante, você não precisa tutorar. Mas o que você acha, Bela? Ó, a única coisa que eu não gosto dele é o trigger dele bater. O trigger dele entrar no campo e o oponente descartar a mão é legal. O trigger dele morrer e ele sacrificar metade das permanentes no terreno é legal também. O único problema é que eu não gosto de milar o oponente, né? Milar é sempre legal, mas, por exemplo, se alguém me batesse com o Don Shander, eu ia gostar, né? Se eu tivesse com a Minato, né? Já que eu gosto de reanimar bastante coisa. Então eu teria que tomar um pouco de cuidado como é que você tá usando ele. Mas, pô, as outras duas habilidades dele são completamente grotescas, né? Pensa você fazer isso no turno 2 com Flash. Ele entra e morre. Ah, beleza, ele vai perder metade da mão e metade das permanentes. Tudo bem,
No turno 2, o oponente pode ter no máximo 2 permanentes, mas na mão ele vai ter umas 5, 6 cartas. Então, pô, você vai tirar metade da mão do oponente, metade do combo. Do combo não, perdão. Metade do campo. E, pô. Ainda é um bicho 6/6, né? Não tem muito o que falar. E exatamente, até o que o Bela falou, metade. Então, o que que vai acontecer? O cara tem 2 terrenos, você usa isso com flash e de repente o cara tem um terreno, ele vai fazer o segundo no próximo turno e você tá Ó, com três. lembrando que é não terreno que ele sacrifica. É não terreno. É. Ih, gente, ó eu falando besteira. É não terreno. Então esquece essa parte. Ó, Criaturas. vou defender você aqui, que se fosse uns 10 anos atrás ele sacrificava terreno também, mano. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha, eu me empolguei, gente. Até esqueci que eu tinha que eu acabado de ler. Mas, pra mim, assim, eu acho que o Bela, ele não é aquele comandante absurdo, igual a gente pode ver em outras coleções, mas ele é um comandante divertido. Às vezes você quer variar um pouco sua estratégia. E quem sabe, né? Quem sabe? Eu acho que é um comandante que funciona talvez até melhor nas 99. Entre ele e o Nicol Bolas, aí você poderia até montar um Nicol Bolas que você vai exilando a mão do cara, tirando tudo, e você consegue dar um Don Chandler e fazer o cara não fazer mais nada, né? Sim. Olha, eu acho que ele até pode funcionar como aquele comandante de side, talvez, né? O Sim, pessoal, também. não sei, não sei se o pessoal sabe dessa regra, mas há uma regra muito importante no Commander X1, que você pode sidear, trocar o seu comandante com uma das 99 cartas de criatura lendária que pode ser usada como comandante e tem que ter as mesmas cores do seu comandante no meio de um jogo para o outro, no famoso side game. Uhum. Normalmente, né, o pessoal não faz tanto isso. O que você mais vê são decks monocoloridos, né? Como por exemplo o Mono White abusa bastante disso. Ou a Clots também. Só que Sim. o pessoal esquece. Tem. Gente, se você tem um outro criatura lendária que às vezes é melhor que a sua, dependendo da matchup, troca. Por exemplo, o Yawgmoth eu tenho o Jadar. Tem partida que é melhor usar o Jadar. Então eu coloco o Jadar no lugar do Yawgmoth. E é isso. Segue o jogo. Exatamente. E é uma regra até boa para a gente colocar nesse vídeo, o pessoal realmente saber. E agora, rufem os tambores que a gente vai ver a carta do Bela, a maravilhosa carta que ele escolheu. Como, né, a gente tava escolhendo criatura lendária aí nessa última, eu escolhi, né, eu acho que é a Raffine, né, não sei se é a Raffine ou Raffine. Raffine, né, no geral. Vidente Ardilosa. Ardilosa, então, acredito que seja ela. Bom, primeiro, né, antes de tudo, é Esper, então azul, branca e preta. Cores que eu gosto, então vou admitir aqui. Fui clubista sim, mas deixa eu explicar ela toda e depois a gente conversa, ó. Ela é 3 mana, né, como eu falei, sendo Esper, é azul, branca e preta. Ela é uma 1/4, voar salvaguarda 1, podia ser mais, mas tá bom já. Toda vez que ela ataca, a criatura alvo atacante acoberta X, sendo X o número de criaturas atacantes. O que seria acobertar, né? Uma mecânica nova, que você compra X cartas, né? Então, aqui no caso você vai comprar X cartas sendo X o número de criaturas atacantes, depois descartar X cartas. E cada carta que você descartar que não seja um terreno, você coloca um marcador +1/+1 na criatura. Então, bom, eu realmente achei ela bem interessante. Eu vou ser sincero que eu gostei muito de talvez surgir um deck, né, reanimate dela, porque diferente da Minato que eu gosto de jogar, tudo bem que a Minato abusa dos triggers de entrar e sair do campo, mas ela não tem uma maneira tão fácil de colocar uma criatura no cemitério. A Raffine, além de ter o salvaguarda, ela consegue bater, crescer e se descartar, né, criaturas para reanimar. Então ela é barata, é lendária e é tudo que no X1 precisa, né? Exatamente, é tudo que você precisa. Barato, faz muita coisa, cresce, Cresce. lava, passa, cozinha, dá draw. Não exatamente da draw, né, que você descarta, mas ele filtra sua mão, né? É, exatamente. E o fato dela de marcadores eu acho que deixa muito forte. Exato. Marcadores são coisas muito fortes no X1, gente.
Várias cartas foram banidas, né, por causa dessa ideia de botar marcador no próprio comandante. Mas Sim, eu acredito que ela não vai ser banida porque ela não vai. Ela não é uma bomba que cresce tão rápido. Porque você tem, né, uma condição para ela botar marcador. E ela também não entra nas cores principais agro, né? Esper é muito mais control. O deck que eu montaria com ela seria um estilo Aminator, né? Com o Reanimate, conseguindo bater com ela, crescer, descartando bicho, ou procurando mais resposta. Como a Minato, ela não dá card advantage, né? Mas pelo menos você joga pro Grave em vez de pro topo do deck, e às vezes é bem melhor, né? Do que você quer fazer. Então, essa daí foi a minha queridinha escolhida. e, Bela, você acha que ela poderia entrar como um side pra Minato, talvez? Um side, eu tava pensando bastante nisso, só que eu ainda tenho que fazer o playtest, né? Dependendo da partida, o que deixa a Minato realmente forte é a ideia dela ser um Planeswalker. Ambas têm o mesmo custo de mana, só que a Rafine tem um diferencial que é o salvaguarda, né? Então cada vez mais está saindo bastante carta que lida tanto com criatura quanto com Planeswalker, então acho que cada vez mais, né, cada dia que passa faz menos diferença, né, ela ser um Planeswalker. Então, eu eu testaria. Acho que numa matchup contra agro, eu acho que o Rafine é melhor. A Rafine, porque é uma 1-4. A Minato, quando você faz no turno 3, o cara fala, beleza, bati na Minato. Aí você aperta a mão do cara, né? Só não tem o que fazer. Exatamente. Então, eu acho que são essas as nossas cartas. Com certeza tem mais cartas, né, Bela? Uhum. Acho que a gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre essas cartas, mas para mim foram essas. Pro Bela É. também, né? Como você Então, falou. Opa, perdão, pode falar? ô, pode falar, Bela. Você vai falar como eu posso falar, o Bela que teve essa ideia e é maravilhosa. E eu espero que a gente consiga trazer mais vezes, né, Bela? Eu vou ser bem sincero, eu sempre gostei de ficar olhando a coleção, analisando sozinho. Mas eu achei bem legal, né? Cada um escolheu. Acho que foram 5, 6 que cada um escolheu? Acho... Sim, acredito que foi isso. Então, pô, é bem legal você trazer. Eu. A gente não quis repetir também, então eu já tinha dado uma olhadinha nessa lista, você tinha dado uma olhadinha na minha. Não necessariamente, talvez todas as cartas vão ser estupidamente fortes no X1, mas elas têm um âmbito grande, né, pra conseguir ver seu cenário. Exatamente, Bela. Então, você tem mais alguma coisa a pontuar antes, Felipe, da gente finalizar o vídeo? Não tenho nada, gente. Só curte, compartilha, comenta. E ó, É isso. se quiser, galera, lembrando também, tá aí embaixo o link da Neo Walkers, né, da lojinha que nós está patrocinando. Então, ó, se quiser, né, lá na lojinha vai ter essas cartas que a gente falou hoje. Se precisar, né, corre, porque algumas cartas delas não vão ver só no X1. Então o pessoal especulando, né? Várias cartas em outros formatos, como Pioneer ou Commander Mesão também. A carta, né? A oferta recusável, o pessoal do CDH gostou muito, então tem que tomar um pouco cuidado, né? Pra não esgotar. E eu acho que seria isso. Bom, galera, brigadão e falou! Falou!